Ele jurou amar apenas ela. Prometeu em voz baixa, com os olhos fixos nos dela, como quem sela um destino. Prometeu sob o arco de flores do jardim da família. Prometeu no altar diante do patriarca. Prometeu com a aliança esperando para ser deslizada no dedo. Jaci Jones acreditou. Construiu sua vida sobre essa promessa. Eles eram o casal que os tabloides exibiam quando não havia mais nada para mostrar. Sorriso alinhado, roupa combinando, aparições programadas. York Payne sabia posar. Jaci sabia convencer. Ele, herdeiro de um império que levava o sobrenome Payne. Ela, designer que transformava tecidos em declarações. As ações da Jones Group e a influência do Payne Group, duas famílias, uma aliança, eram o pano de fundo discreto que dava sentido aos jantares e aos acenos nas inaugurações. Em público, tudo parecia encaixar como em uma vitrine. No íntimo, porém, havia trincas na vitrine que só Jaci via quando as luzes baixavam. Pequenos sinais. O celular vibrando tarde demais. Um riso que não chegava até os olhos. Uma palavra que York era capaz de guardar e repetir em silêncio para agradar a quem estava ao redor. Para Jaci, o pior não eram os deslizes. Era a sensação de que o voto que ela guardava no peito já havia sido trocado por memórias mais antigas, por um primeiro amor que, apesar dos anos, ainda chamava o nome dele com pressa. A família Payne era um castelo com portas que se abriam apenas àqueles com pedigree e promessas. O patriarca, conhecido apenas como Grandpa Payne, governava com um olhar que pesava mais do que qualquer assinatura. Era ele quem segurava as chaves das ações. Era ele quem lembrava a todos que, no final, a linhagem e a competência caminham lado a lado. Jaci respeitava o homem que fora mentor de York, e que agora olhava para ela com aprovação mesclada à cautela. A aliança que unira Jones e Payne também unira expectativas. Jaci não era só esposa. Era peça de um quebra-cabeça estratégico. Nas primeiras semanas do casamento, Jaci se sentiu protegida por promessas repetidas ao pé do ouvido. Você é a única. York murmurava. E ela sorria, deixando que as palavras colassem como fita sobre as fissuras. Eles deram as boas-vindas a uma sensação de completude tão habitual quanto perigosa. Mas a vida, teimosa, tem maneiras de revelar o que mora por trás de juramentos. Um acidente, uma mensagem vazia, uma presença que se faz notar por onde passa. O povo do mundo da moda e do design conhecia Wendy Lunt como uma jovem extraordinária. Uma criadora de linhas arrojadas que parecia alavancar tendências apenas com um sopro de nervos. Ela era jovem, era bonita. E, sobretudo, era talentosa. Wendy chegara ao círculo da Payne Group como quem estaciona para entregar algo, e, sem pedir licença, toma um assento na mesa. Muitos viram nela apenas a novidade. Outros a viram como a faísca. Para York, Wendy foi um retorno a um capítulo antigo que ele não soube escrever até o fim. Para Jaci, os olhos de York demoraram a revistá-la. Para York, a proximidade com Wendy parecia algo havia sido esquecido, agora redescoberto. Tudo mudou numa noite de chuva. Havia uma pressa. A pressa que as pessoas acreditam ser só para chegar em casa, mas que pode conter um tremendo descuido. Jaci estava grávida. O anúncio fora uma lua de mel planejada para durar o ano todo. Vinho, promessas, um apelido secreto para o bebê que já habitava as conversas entre juntas de família. Eles iam trazer uma nova peça ao jogo de poder, um herdeiro que uniria nomes e, talvez, pontos de vista. A notícia tornara-se uma alegria tida como natural. Uma amplificação da união entre os clãs. Naquela noite, uma curva traiçoeira. Um poste que parecia mais perto do que deveria. Um carro deslizou. O vidro cantou. O mundo virou breve. Como se alguém interrompesse a fita. Não se trata, agora, de descrever o que aconteceu com precisão técnica. A intenção é respeitar a dor. O resultado foi cruel. O bebê não voltou para os braços que o aguardavam. A perda abriu uma ferida que ninguém havia previsto e que ninguém parecia saber como costurar. Jaci lembrou cada segundo como se fossem pregos, o hospital iluminado demais, o som da respiração que insistia em existir mesmo quando a esperança havia se esvaiu, as perguntas sem resposta. York permaneceu ao lado dela, mas havia um afastamento que nenhum espaldar poderia consertar. Seu olhar muitas vezes desviava. Suas mãos, antes firmes, tremiam com outras memórias. Em vez de se aproximar, York se calou. E no silêncio, coisas que se escondiam surgiram com a força da água.
Mensagens, registros, encontros. A imprensa não tardou a sentir o cheiro de sangue e triunfo. Os rumores viraram notícias. As primeiras semanas após o acidente foram uma lição de sobrevivência. Jaci experimentou a hostilidade que vem de olhos curiosos. Alguns a viam como a mulher que havia perdido aquilo que o mundo julgava central. Outros, mais cruéis, insinuavam que havia coisas não ditas, que uma mulher em luto carrega mais sombras do que se admite. Ela sentiu o espinho do julgamento repelindo qualquer gesto de fragilidade. Em casa, o silêncio de York cortava mais do que qualquer confronto acalorado. Não houve traição anunciada com palavras, não naquele momento. O que houve foi aproximação notada entre York e Wendy. Cafés que apareciam na agenda de ambos. Sorrisos que se tornaram menos profissionais. Passeios que os olhos da cidade captaram e transformaram em manchete. A opinião pública, faminta por espetáculos, começou a transformar a dor de Jaci em espetáculo. Onde ela procurava consolo, encontrava câmeras. Onde buscava alívio, havia sussurros. O que deveria ser um momento íntimo virou palco. A decisão de Jaci veio como um acordo assinado em silêncio. Ela pediu o divórcio. Não foi um gesto impulsivo. Foi uma declaração de quem não aceitaria ser reduzida à cena de uma novela alheia. Na sala onde tantas vezes fora anfitriã, ela deixou a carta sobre o mármore e saiu. O ato foi simples, mas carregado de profundidade. Pedir o divórcio em uma família onde alianças valiam tão mais que promessas pessoais exigia coragem. O patriarca ouviu com a sobrancelha arqueada e anotou mentalmente o novo tabuleiro. Mike Payne, o irmão de York, observava. Ele sempre soube que a vida é uma sequência de oportunidades. Algumas surgem com sorte, outras se fabricam com estratégia. Mike não era carismático como o irmão. Não tinha o sorriso treinado, mas tinha olhos que lembravam os do patriarca. Ambição, para Mike, era a água com a qual cultivava sempre uma planta nova. Quando viu a rachadura entre York e Jaci, fez cálculos. O que para alguns era tragédia, para ele era abertura. À medida que o divórcio se aproximava, os bastidores começaram a se mover. O patriarca, que guiava as decisões com mão de ferro, percebia o risco de perder controle. O consenso dentro da família passou a girar em torno de uma questão prática. Quem era confiável para manter a integridade da empresa? O amor, se outrora tivesse sido critério, havia cedido espaço ao juízo de mérito e lealdade. Grandpa Payne decidiu que a sucessão não poderia ser um capricho, precisava ser provada. Enquanto isso, Wendy experimentava a ambiguidade do destino. Alguns a acusavam de usurpadora. Outros lembravam apenas a talentosa profissional que fez trabalhos notáveis. Ela tinha ambição, sim, mas também um passado que justificava sua pressa. Pela sua ascendência, viu no círculo Payne a chance de catapultar uma carreira que, se deixada ao tempo, poderia não sobreviver ao corte. Wendy não era vilã pintada com tinta única. Era uma mulher que correda os próprios demônios e calculava riscos. Ainda assim, quando os sussurros começaram, ela virou alvo fácil. O mundo prefere histórias com bodes expiatórios. A mídia, sempre atenta à peça que promete audiência, transformou o divórcio em disputa pública. As redes fervilhavam com versões, vídeos fora de contexto e entrevistas com amigos de segunda mão. Jaci aprendeu rápido que, para sobreviver à barra de opiniões, precisava controlar o que podia. Sua obra. Ao invés de se perder no luto, começou a costurar. O trabalho virou sua camuflagem e sua terapia. Retomou desenhos antigos, reesboçou ideias, e nas noites de insônia costurava como se cada linha fosse costura em sua própria alma. Foi nessa rotina que surgiu o primeiro sinal de que o mundo poderia virar ao seu favor. Jay, Designer Jay, nome lendário para quem acompanhava a cena, anunciara retorno em voz baixa e deliberada. Jay era figura mítica, obras que haviam mudado temporadas, frases que viravam manchetes no circuito de moda. O retorno de Jay prometia uma revolução. E a peça principal de sua volta tinha um nome que só ampliava a atenção. Bloody Birth. O título soava como desafio, como ferida exposta que exigia olhar. Na cabeça de Jaci, Bloody Birth era um espelho. Ela não sabia ainda de que forma a peça se relacionaria à sua dor, mas sentia a vibração. Arte e vida se tocavam como duas pontas elétricas.
Ela viu naquelas palavras uma possibilidade de transformar o luto em voz. Ao mesmo tempo, a ideia de um concurso que tiraria o véu da disputa corporativa começou a circular. O AISH, evento de design patrocinado por conglomerados do setor, seria a nova arena. Grandpa Payne, sempre atento a oportunidades de provar competência, sugeriu que a sucessão poderia, em parte, passar por testes públicos de competência, e o AISH se encaixava magnificamente nesse escopo. A notícia repercutiu como tempestade. Para York, poderia ser chance de reafirmar status. Para Mike, seria palco para provar liderança. Para Jacy, uma possibilidade nascente de reconquistar-se. Para Wendy, o AISH representava risco e chance. Vencer poderia consolidar sua posição no grupo. Perder poderia encerrar sua trajetória no círculo de poder. Todos tinham algo a perder. Todos tinham algo a ganhar. No meio dessa atmosfera carregada, surgiram evidências, pequenas, mas suficientes para provocar desconfiança formal. Um vídeo de uma reunião mostrava mais intimidade do que o habitual entre York e Wendy. Mensagens trocadas sugeriam acordos em projetos que deveriam ser transparentes. Havia também documentos que indicavam movimentações financeiras para uma conta ligada a um fornecedor não declarado. Nada terminava em certezas, tudo pedia investigação. O patriarca, pragmático, ordenou um inquérito interno antes que o mundo o forçasse. Mike, que sempre fora meticuloso, fez jogadas discretas, reunia executivos, oferecia soluções, apresentava planos de contenção. Seus discursos eram de lógica e de calma. Ele propunha que a sucessão não fosse decidida por sentimentos, mas por processos. Aos ouvidos do patriarca, isso soava como música. Enquanto York se debatia entre culpa e nostalgia, Mike consolidava aliados. Em público, mostrava preocupação com a família. Em privado, trabalhava por vantagem. Jacy acompanhava tudo com olhos apurados. Não se tratava apenas de vencer um concurso. Tratava-se de narrar quem ela era. Ao entrar no programa de retomar o ateliê, ela fez questão de manter o trabalho longe do espetáculo. Um pequeno espaço no fundo da casa de família, onde costurava peças com cortes ousados, misturando tecidos que lembravam memórias, renda que parecia lágrima, cetim que guardava eco de um sorriso. Cada criação era silenciosa, mas havia uma linha de fogo nas suas mãos. No jantar em que o patriarca comunicou que o AISH seria levado em conta na sucessão, o salão parecia um ringue velado. Os convidados sussurravam estratégias entre garfadas. York manteve-se contido. Wendy, calculadamente discreta. Mike, perfeitamente posicionado. Jacy ouviu as palavras como quem escuta um sino distante. Era muita política para um jardim, onde um dia houve sorrisos fáceis. Depois do anúncio, chegaram as primeiras provas documentais que alguém tinha guardado para um momento de necessidade. Um depoimento anônimo surgiu, falando de favorecimento em contratos. Uma gravação, levemente ilegível, mostrava uma voz. Talvez de York. Conversando sobre ajustar entregas. As redes sociais transformaram a suspeita em verossimilhança. Wendy se viu no centro do furacão, e as acusações, mesmo sem sentença, começaram a corroer sua reputação. Em meio ao tumulto, Jacy tomou decisões que definiriam seu futuro. Não aceitou ofertas para desaparecer em troca de um acordo silencioso. Não aceitou promessas vazias de reconciliação que cheiravam a conveniência. Em um telefonema curto com o advogado da família, ela deixou claro que sua prioridade ainda seria a arte e sua autonomia. Não saio de cena por medo, disse. A frase era como lâmina e escudo. Ela não queria o perdão, queria justiça que a devolvesse como figura ativa, e não apenas como vítima. A primeira vez que Jacy voltou à passarela como concorrente, não houve aplauso estrondoso. Houve olhares medidos, e alguns que reconheceram familiaridade. Submeter-se ao AISH era se apresentar onde as pessoas juntas do mundo corporativo e social pudessem julgar com olhos duros. Era também admitir que a ferida poderia ser exposta. Mas já ali havia determinação. Se o mundo ia transformar sua dor em espetáculo, que aquele espetáculo mostrasse talento. Enquanto Jacy refazia esboços e costurava, Mike movimentava peças no tabuleiro corporativo. Conseguiu que alguns acionistas menores apoiassem um estudo para a revisão da governança familiar. Apresentou propostas para transparência, para critérios de sucessão baseados em resultados. Para muitos no conselho, Mike parecia a resposta calma e ponderada que a família precisava após a tempestade.
York, enfraquecido pela opinião pública e pela culpa privada, perdia temores, e junto, espaço. Wendy, acuada, não era insensível. Ela recebeu ameaças, cartas, mensagens agressivas. Em uma entrevista mal administrada, tentou explicar intenções, mas as palavras saíram curtas, tremendo. O público, porém, já havia escolhido um lado. Ainda assim, havia quem lembrasse que acusações não são condenações. Houve quem defendesse que a investigação fosse justa e profunda. Em privado, alguns executivos sussurravam sobre subornos e projetos trocados de última hora. Em público, mantinham-se cautelosos. Já se descobriu, entre papéis que um amigo arquivista lhe entregou, um esboço que talvez tivesse vida própria. Era uma peça que evocava dor e renascimento, um trabalho sem nome que brincava com imagens de sangue transformado em pétalas. Uma metáfora de nascimento e perda, transformada em tecido. Ao vê-lo, algo dentro dela estremeceu. Era como se suas lágrimas tivessem tecido um padrão novo. A peça poderia ser usada para o Weich. Poderia. Mas ainda não era hora de decidir. Na noite em que o concurso anunciou oficialmente sua seleção de finalistas e as regras que ligavam o resultado à discussão na família Payne, Jacy foi até o ateliê e acendeu a lâmpada mais forte. Fechou os olhos, respirou e tocou o tecido com a palma da mão. Lembrou da promessa de York, daquele juramento inicial que a fizera acreditar. Lembrou da dor íntima, do silêncio que cortou o casamento. Lembrou também do sorriso que Mike lhe oferecera em uma conversa franca, da mão que não pediu nada além de respeito. O mundo observava. As apostas eram altas. Para Jacy, o que estava em jogo já não era apenas um título ou uma possibilidade de reconciliação. Era seu nome, sua voz. Se a família esperava que ela se definisse pela tragédia, ela escolheria outra narrativa. Transformaria dor em declaração, perda em manifesto. Algumas noites depois, quando o convite oficial para o Weich chegou em um envelope discreto, o coração de Jacy bateu com um misto de medo e alívio. Era convite que podia abrir portas, ou apagar as luzes finais da sua reputação. No papel, as regras eram claras: originalidade, execução e mensagem. O vencedor ganharia mais do que prêmio. Ganharia visibilidade que poderia pesar nos votos da família na hora de decidir quem merecia confiança para liderar o Payne Group no futuro. Ela sabia que entrar significaria se expor a York, a Wendy, a Mike, ao patriarca e ao público. Mas sabia também que não havia mais como voltar ao papel de quem apenas espera. O ateliê, por tempos tratamento e refúgio, tornara-se campo de treinamento. Ao redor, os panos se amontoavam como testemunhas. Dentro, agulhas se alinhavam como guardas prontos. Antes de se inscrever, Jacy fez uma última visita ao jardim onde, anos atrás, o jovem York prometera amor eterno. A chuva dessa noite parecia lembrar a da curva traiçoeira que mudara tudo. Ela tocou a terra molhada e sussurrou palavras que eram mais para si do que para o passado. Eu não sou só essa dor. Ao levantar, sentiu a resoluta sensação de que, para mudar a história, precisaria transformar a dor em arte, e a arte em argumento. O primeiro bloco já apontara para o que estava por vir. Havia uma promessa quebrada, uma perda que descortinara traições, uma família que se rearranjava como se peças de um tabuleiro se movessem com intenção. Ingredientes prontos para o confronto público no Weich. Mas antes do palco, havia ensaios, investigação, manipulação de bastidores, e uma mulher decidida a não ser reduzida à estatística de escândalo. Se você gosta de histórias de reviravolta, curta e siga para não perder o próximo episódio. Nos dias seguintes, a cidade parecia respirar com expectativa. Reportagens traçavam perfis. Colunas sociais comparavam estilos. Amigos de Jacy, que até então ofereciam solidariedade em mensagens curtas, começaram a sugerir parcerias. Fotógrafos, costureiros, cortesãos do mercado que poderiam emprestar uma vitrine verdadeira. Alguns chegaram com ofertas generosas, outros, com olhares mercantis. Jacy precisou aprender a dizer não. O ateliê era seu, e ali decidiria as alianças. York tentou consertar com palavras 2 vezes. Na primeira, numa conversa interrompida por outras vozes na casa, ofereceu uma desculpa morna. Não foi assim que planejei, disse. E Jacy percebeu que tinha diante de si um homem dividido entre remorso e conforto.
Na segunda, veio um telefonema à noite, em que ele, com a voz embargada, ofereceu uma trégua que cheirava mais a sobrevivência social do que a redenção. Podemos fingir por um tempo, propôs ele, como se o teatro pudesse curar o que se quebrou. Jaci desligou sem responder. Havia limite entre compaixão e complacência, e ela não queria cair na segunda. Mike, por sua vez, foi direto. Em uma conversa discreta no escritório do patriarca, ele lhe perguntou se aceitava ser consultora do Payne Group, não como esposa, mas como parceira de criação. A proposta vinha com uma condição prática: influência limitada, liberdade criativa e reconhecimento público por cada coleção conjunta. Mike não ofereceu poesia. Ofereceu estrutura. Foi o tipo de aliança que Jaci sabia pesar com a mesma precisão que usava ao escolher um tecido. Era a proposta que poderia unir cabeça e coração se fosse aceita por razões honestas. Ela ponderou. Não era casar por conveniência que a movia. Era, antes, entender que unir forças com alguém que a respeitasse poderia ser diferente de se sacrificar por um nome. Mike não escondia a ambição, também não escondia a admiração. Ele nunca prometera amores eternos em voz baixa, prometera respeito em alto e bom som. E isso, a essa altura, já lhe parecia mais valioso. Ainda assim, Jaci recusou acordos imediatos. Queria primeiro provar seu valor por si mesma, sem atalhos. O Aish surgiu como arena justa, onde a criação falaria sem intermediários. O período que antecedeu o concurso transformou a cidade. Rumores sobre quem pagara a quem, sobre quem estava por trás de quais projetos, cresciam como vegetação em terreno fértil. A investigação interna avançou. Peças de prova foram agrupadas. Testemunhas ouviam cordéis de perguntas. York, pressionado, resolveu finalmente assumir erros antigos e compromissos que o ligavam a Wendy. Mas a confissão veio tarde demais para as manchetes que já o haviam condenado. Em privado, a família discutia soluções, e o patriarca, já cansado de meias-verdades, parecia inclinado a tomar decisões que ecoassem para as futuras gerações. Jaci, entre provas, linhas e visitas discretas ao escritório onde papéis eram analisados, percebeu que a batalha não seria apenas na passarela. Era necessário controlar a narrativa e a verdade. Ela começou a trabalhar com um pequeno grupo de aliados leais. Um antigo fotógrafo que lhe devia um favor, uma advogada que acreditava no mínimo de justiça, e um ex-assistente de estúdio que conhecia bem as falhas do sistema. Juntos, arquitetaram passos cautelosos para proteger seu trabalho e, ao mesmo tempo, garantir que o Aish tivesse integridade suficiente para resultar em algo qualquer coisa além de espetáculo. A primeira prova de fogo ocorreu quando um jornal de grande circulação publicou uma peça que afirmava ter provas de conluio entre York e Wendy. O texto veio acompanhado de fotografias recortadas e de um áudio com trechos indistintos. O efeito prático não foi imediato em tribunal, mas foi devastador nas redes. Wendy chorou em sua casa. York cancelou entrevistas. Mike observava, como se cada crise o aproximasse de seu objetivo. Jaci, contudo, não se deixou arrastar pela onda. Em vez disso, disse a si mesma que, se as imagens e as palavras eram armas, suas criações seriam escudos. Trabalhou noites sem fim, costurando detalhes que só olhos treinados notariam. Aplicação de tecido que contava uma história. Costura que explicava um processo. Design que exigia técnica. Sabia que, nas escolhas de estética, poderia haver argumentos que falassem mais alto que qualquer fofoca. E quando a peça sem nome que se originara das suas memórias começou a ganhar forma, algo mudou. Não era apenas tecido, era recado. As primeiras provas colocadas sobre a mesa revelaram a intenção. O design brincava com a ideia de renascimento após perda, com símbolos que lembravam pétalas que encobriam cicatrizes. Era audacioso e doloroso, e por isso mesmo, impossível de ignorar. O Aish anunciaria os temas da competição uma semana antes do evento. A expectativa crescia. Todos na esfera chegaram a uma conclusão tácita. Seria ali que a família diria, sem palavras, quem merecia a confiança de liderar adiante. Para Jaci, a pressão era dupla: provar sua capacidade e, ao mesmo tempo, enfrentar o homem que jurara amá-la e que escolhera reviver um passado com outra mulher. Era duelo de talento e de ética, e o tabuleiro acomodava peças que se moviam por desejos distintos. Na última noite antes do anúncio das temáticas, Jaci se sentou no estúdio, diante das provas penduradas, e pensou nas traições não apenas como rachaduras, mas como matéria-prima.
Era hora de transformar aquilo em arte com coragem. O telefone tocou. Era Mike, com uma voz rara na expressão de cuidado. Se precisar de algo, não hesite, disse ele. Não pediu nada além de sinceridade quando falou. Jaci sentiu ali uma diferença crucial. A proposta de Mike era parceria, não posse. Ela não sabia ainda como terminaria tudo isso. Sabia, contudo, que sua decisão de se inscrever no AISH seria um ponto sem volta. Ao mesmo tempo, sabia que, ao aceitar esse caminho, colocaria em jogo não só reputações, mas corações. E havia, certamente, algo de perigoso em amar alguém que parecia tão capaz de machucar por indiferença, quanto de ferir por escolha. Quando as luzes do estúdio baixaram naquela madrugada, Jaci se deitou no chão coberto por retalhos, e fechou os olhos. Pensou na promessa que ouvira quando era ainda mais ingênua. Eu juro amar apenas você. E sentiu, pela primeira vez, que juramentos não bastam quando o poder e a ambição entram em cena. Ainda assim, havia alento. A possibilidade de construir uma nova promessa, mais firme porque baseada em respeito e reconhecimento mútuo. No horizonte imediato, o AISH representava o próximo grande capítulo. Nos bastidores, as investigações prometiam revelar mais do que rumores. No coração, Jaci sapecava uma convicção. Não aceitaria ser diminuída. E enquanto a cidade murmura, e o patriarca pensa, os atores do drama ajustam suas máscaras, uns para esconder a culpa, outros para exibir o talento. A primeira prova seria pública, a batalha, inevitável. Jaci sabia que a ferida só começara a cicatrizar quando tivesse voz para traduzir sua dor em forma. E pela primeira vez desde a curva traiçoeira, havia no seu peito a sensação de uma direção clara. Transformar perda em obra, dor em argumento, e dignidade em vitória. As manhãs do AISH amanheceu como se o céu soubesse que seria palco de algo maior do que simples moda. Nuvens densas, e uma luz que trazia a sensação de verdade prestes a se revelar. Havia um rumor pelos corredores do centro de convenções, de que, além dos tecidos e das costuras, algo mais pesado estava prestes a ser julgado ali. Jaci chegou cedo, com a pasta que guardava o protótipo enrolada no braço, como se fosse um filho que precisava de calor. O vestido que ela levaria à passarela estava meticulosamente dobrado, mas o que carregava consigo era maior. Uma narrativa pronta para cortar o ar. Os bastidores fervilhavam. Fotógrafos posicionavam câmeras, jornalistas alinhavam perguntas, olheiros de mercado anotavam nomes. Mike, por sua vez, circulava com calma cirúrgica. Seu terno escuro parecia feito para absorver toda a atenção da sala. Seus passos, silenciosos, cruzavam com aqueles de executivos que agora consideravam seriamente a ideia de mudança. Nos últimos dias, ele havia reunido provas que jogavam luz em transações suspeitas. Não era apenas vingança pessoal. Era estratégia de governança. Para Mike, o AISH seria o momento de demonstrar que competência e caráter poderiam caminhar lado a lado. E que, se o sistema preciso fosse ativado, a verdade não precisaria de barulho para vencer. Jaci ouviu rumores de corredores. Arquivos criptografados entregues a Mike por um ex-assistente do departamento financeiro. Um pendrive esquecido numa gaveta de um fornecedor. Mensagens que, ao serem decodificadas, mostravam voz e assinatura. O ar cheirava a textura de papéis e a café frio. Cada peça que chegava ao seu conhecimento era um pedaço a mais do quebra-cabeça. Ela sabia que a justiça que buscavam não seria entregue por aplausos do público, mas que a luz do palco poderia finalmente iluminar partes que até então haviam permanecido na sombra. Ao entrar na sala de cosplay, onde os modelos alinhavam roupas e maquiagens, Jaci foi cumprimentada com olhares que variavam do espanto à admiração contida. Alguns deixavam escapar comentários. Ela está diferente. Há uma força ali. Ela parece ter decidido algo em definitivo. Para Jaci, essas palavras tinham pouco efeito. Sua mente desconfiada mediu cada passo, cada pano, cada linha de costura. Seu trabalho era preciso, e por isso perigoso. Tinha de falar sem dizer demais. Mostrar sem se expor à mesquinhez. Jay, o nome que para muitos era sinônimo de era, apareceu como uma sombra elegante, sem claque, sem aviso. Havia quem sussurrasse que sua presença sozinha já mudaria a balança do evento. Jay caminhou direto até o camarim de Jaci.
Olhou a peça como um crítico que olha pela primeira vez para o filme que vai chocar plateias. Seus olhos, acostumados a ver tendências morrerem e renascerem, pousaram nas dobras e pararam. Isso não é só roupa, disse Jay, baixo. É uma posição. A simplicidade da frase teve o peso de um corte seco. Jaci sorriu sem mostrar dentes. É tudo que me restou, respondeu. Jay entendeu. Não queria só vencer, queria falar. Enquanto Jaci se preparava, notícias circulavam que aceleravam o pulso de cada participante. O inquérito interno ordenado pelo patriarca havia encontrado entre e-mails e transferências sinais de favorecimento a um fornecedor que trabalhava com Wendy. Não se tratava de prova final, havia sempre o risco de contestação, mas o suficiente para que o conselho exigisse explicações em caráter de urgência. Para muitos, isso seria apenas uma nota de rodapé. Para outros, era o ponto de partida. No momento em que os organizadores anunciavam o início do evento, as luzes se apagaram e a música subiu. As cadeiras se enchiam com executivos, jornalistas, críticos e curiosos. A passarela, longa e brilhante, parecia um corredor de julgamento. O primeiro bloco apresentou criações que competiam por técnica e inovação. Havia peças que discutiam clima, peças que revisitavam o passado. Cada desfile trazia sua pequena audiência de aplausos contidos. Quando foi a vez de Jaci, algo mudou no ar. Ela entrou sem andar como quem desfila. Entrou como quem entra numa audiência. Sua peça principal ia além de roupa. Era uma instalação em movimento. Camadas de tecidos que lembravam pétalas manchadas de vermelho, mas não o vermelho da violência, o vermelho da memória. Havia transparências que sugeriam cicatriz. Costuras que, vistas de perto, lembravam pontos costurados com pressa. A modelo caminhou, e a plateia, num primeiro impacto, pareceu contida, como quem leva um soco e reage só depois. No meio da passarela, as luzes baixaram ainda mais. Uma projeção iniciou-se contra o pano de fundo, imagens quase oníricas. Uma cadeira vazia, um par de sapatinhos silenciosos, uma curva de estrada noturna. A trilha sonora, feita de sons domésticos recortados, era tomada por um discurso que Jay ecoou do palco. Não uma acusação direta, mas um conjunto de palavras que traçavam a linha de razões, de escolhas e de consequências. A peça chamou a atenção por sua brutal beleza. A plateia parecia segurar a respiração. E então veio Jay, à frente, num gesto inesperado. Subiu ao palco, e sem microfone que se quisesse, falou de modo que a gravação deu às rádios o que precisavam. Arte que escancara feridas é sempre perigosa. Mas há feridas que não são só pessoais, são políticas. Quando a dor vira moeda de troca, precisamos perguntar quem lucra com isso. Jay apertou numa tela. E a imagem mudou. Uma gravação, antiga, de uma reunião em que vozes eram trocadas entre executivos. A qualidade era baixa, mas o conteúdo, para quem conhecia o timbre, era pesado. Havia menções a contratos reajustados, a entregas que precisariam ser flexíveis. Na sequência, apareceu com clareza um extrato que apontava pagamentos a um fornecedor ligado ao Wendy. O choque percorreu a sala. Alguns sussurraram que aquilo era montagem. Outros, com olhos arregalados, reconheceram a caligrafia da planilha que circulava no escritório da Payne. Jaci, do backstage, sentiu um formido de aprovação técnica. Não era o triunfo que esperava. Era a confirmação de que a arte não dava espaço a meias-verdades. Jay tinha escolhido usar a passarela como tribunal moral. A plateia, até então tecida de códigos sutis, parecia agora dividida. Wendy estava nos bastidores, com a maquiagem borrada na linha da pálpebra. Quando a projeção mostrou os extratos, seu rosto ficou pálido. Ela tentou falar com alguém. Ninguém pôde evitar o olhar cortante que alguns membros do conselho lhe lançavam. O que antes parecia escândalo era agora evidência. Em seu celular, mensagens de aliados passaram a sumir. Rostos antes amigáveis agora buscavam distância. A música do evento endureceu. Wendy correu para um corredor lateral, sem saber se chorava por medo ou por raiva. York, no banco central das cadeiras, o público que se permitia ver a própria história, sentiu a sala girar. A voz na gravação tinha nuances que o denunciavam apenas para ouvidos atentos. Era a voz dele, sim, em uma conversa em que tomava decisões que agora lhe pareciam sabidas demais. Ele não esperava tal exposição. A posição que ele ocupava ali,
de homem que prometera fidelidade, que jurara amar apenas uma mulher, desfiava-se na frente dos olhos de todos. Enquanto o tumulto crescia, Mike acionava o que havia preparado nos últimos dias. Sua equipe, munida de documentos suplementares, enviou cópias para o conselho e para a imprensa. Não era golpe, era procedimento. Havia testemunhas. Um ex-executivo que, pressionado pelo peso da própria consciência, decidira colaborar. Um fornecedor disposto a depor. Um extrato bancário que atestava transferências. Mike, com a calma de quem sabia que a verdade, quando bem apresentada, poderia fazer mais estrago no teatro da mentira do que qualquer grito no microfone, pediu reunião emergencial do conselho para depois do desfile. O Aish seguiu. A estética continuou sua batalha com o mercado, mas ninguém naquela plateia saiu ileso. Para Jaci, a vitória artística misturou-se com a sensação de que a ferida começava a encontrar bordas. Quando foi anunciada a lista dos finalistas, seu nome apareceu. A plateia reagiu com aplausos sinceros desta vez, não apenas pela peça, mas pelo significado que ela agora carregava. Na tarde do julgamento interno, o patriarca convocou uma reunião fechada. O salão da família, que havia visto tantos jantares de costume, recebeu agora um clima que beirava tribunal. O patriarca, com a mão sobre a mesa que sustentou décadas, falou com voz de quem sabia do peso das heranças. Dinheiro e nome também precisam de honra, disse. A reunião trouxe acusações formais contra York e Wendy. A diretoria estipulou que, até que a investigação terminasse, medidas emergenciais seriam tomadas. Ao mesmo tempo, a família teve de decidir sobre o futuro do Payne Group. Grandpa Payne, apesar de tradicional, compreendia que o mundo mudava. As contas não mentiam. Os documentos mostravam falhas de conduta que não poderiam ser enterradas. Mike, com a posição que vinha conquistando entre acionistas menores e membros do conselho, apresentou um plano. Governança transparente, auditorias permanentes, critérios claros para a ascensão. Propôs também que a sucessão fosse revista com base em mérito e em capacidade de restaurar a confiança. A proposta ganhou força porque, naquele momento, confiança tinha preço. York tentou se explicar. Fez seu discurso entre lágrimas e justificativas, sobre pressões, sobre erros que não incomodavam ninguém, até que se tornassem públicos, sobre a fragilidade humana. Pediu perdão a Jaci de modo que parecia sincero. Mas a família já não era apenas casal. Era instituição. Pedir perdão publicamente não garantia manutenção de cargos que agora exigiam confiança inabalável. Wendy, por sua vez, apresentou defesas que soaram confusas. Aos olhos do conselho, sua relação com o fornecedor e sua participação nos desvios eram difíceis de negar. Ela não foi encarcerada. Foi afastada, com investigação formal aberta. Para muitos, aquilo foi pouco. Para o sistema jurídico, era o início de processos que poderiam levar tempo. No salão, fechou-se então a decisão que mudaria o mapa do poder. Grandpa Payne anunciou que transferiria parte significativa das ações do Payne Group para um novo desenho de controle, dando voz maior a executivos que apresentassem provas de comprometimento ético. E mais do que isso, o patriarca, após ouvir argumentos, deu a Mike o mandato para assumir a chefia executiva do grupo, em caráter interino, sujeito à aprovação final do conselho nas próximas sessões. Foi um golpe político e simbólico. Mike tornou-se, naquele momento, o rosto da ordem que a família queria passar ao público. A notícia caiu como barragem quebrada. Para Jaci, a decisão significava duas coisas que se entrelaçavam: reconhecimento e responsabilidade. Ela fora convidada a integrar o conselho criativo, com autonomia sobre coleções e parcerias, e receberia participação acionária que a tornaria membro hoje influente do conglomerado. Não era um título supérfluo, era poder real. Tinha em suas mãos a chance de transformar a cultura da empresa. E Mike, agora CEO interino, se aproximou de modo diferente. Olhou para ela não com a estratégia de quem vê na união um movimento tático, mas com a clareza de alguém que reconhecia o talento e a dignidade diante da perda. As conversas que seguiram foram longas e feitas em tom baixo. Mike não fez promessas de amor arrebatado. Pediu parceria. "Quero que seja você comigo", disse em uma tarde clara, na sala onde antes se discutiam contratos. Não por seu sobrenome, nem por sua dor. Por quem você é. Havia ali sinceridade. Jaci viu nele um homem capaz de traduzir respeito em prática.
nomeá-la, garantir autonomia, enfrentar a imprensa ao seu lado. Era um tipo de cuidado que não vinha com juramento romântico, mas com estrutura e defesa pública. Para alguém que aprendera a medir as palavras e a se preservar, aquilo soou como proposta crível. A aproximação entre eles cresceu em pragmatismo e, aos poucos, em algo que poderia ser chamado de afeição. Trabalharam lado a lado no restabelecimento de contratos, no redesenho de políticas, na reconstrução do departamento de arte. Mike mostrava em reuniões um hábito incomum para sua família: ouvir. Dava espaço. Jaci, do seu lado, trouxe ideias que não eram só sentimento. Introduziu práticas de transparência no processo de compras, exigiu relatórios independentes para fornecedores, abriu canais para denúncias anônimas. Não era dom de heroína. Era trabalho duro. Enquanto isso, York procurou Wendy. Não foi algo público no começo. Ele bateu à porta do pequeno apartamento que ela ocupava, com uma expressão que misturava culpa e uma nostalgia que parecia mais confortável do que remorso. Voltamos para isso, disse ele em voz baixa. Uma tentativa de recuperar o que outrora havia sido primeira chama. Wendy, com os olhos cansados, deixou que ele falasse. Eram dois adultos em um ponto de rendição, um por medo de perder status, outro por medo de ficar sozinho em um mundo que agora olhava com suspeita. Eles reataram, não sob holofotes, mas sob a frágil camada de necessidade que acompanha quem tem a reputação manchada. Para fora foi romantização, para dentro era entrelaçar de conveniências. Mas a retomada deles foi diferente do que York imaginara. Wendy exigia proteção material e reinvenção profissional. York, em busca de consolo, ofereceu o que podia: presença e um nome que agora cheirava a queda. A relação que eles reconstituíram era, em essência, gestão de danos. Não havia aquela força avassaladora do começo. Havia pragmatismo e, às vezes, o ressentimento de quem percebe que entrou num círculo de fogo. Para Jaci, ao saber da notícia por tabloides que a incentivavam a sentir ciúmes, restou entender o sentido humano da decisão. York voltara à antiga chama, mas a chama não era redenção, era refúgio. O Aish terminou com Jaci sendo aclamada vencedora. A peça que ela trouxera ganhou não apenas prêmio técnico, mas também eco moral. Jay, em discurso posterior, disse algo que ficaria em manchetes por dias. Nem todo nascimento merece aplauso. Mas quando algo nasce de dor e escolhe honestidade, o mundo precisa olhar. Palavras fortes. Prêmio maior do que troféu. A recuperação pública de sua imagem. A crítica aplaudiu, o mercado olhou para novas propostas, e a partir dali, o nome de Jaci deixou de ser sinônimo apenas de tragédia, e passou a ser sinônimo de resistência criativa. No entanto, sucesso profissional não apaga cicatrizes. Jaci sabia disso. As noites em que acordava com a lembrança do banco vazio da maternidade permaneceram. A dor não se resolveu com troféus. Mas agora havia ferramentas. Pessoas ao redor que a respeitavam. Poder real nas decisões. Autonomia e voz no conselho. Essas coisas, combinadas, permitiam que ela reconstruísse uma narrativa que não dependia de quem a amara antes. Os meses que se seguiram redimensionaram papéis. Mike assumiu oficialmente a chefia executiva. Sua nomeação teve resistência, mas, com políticas que trouxe, e com a reestruturação que permitiu transparência, ganhou o apoio do Conselho. Jaci liderou projetos que restauraram contratos e criaram linhas que valorizavam o trabalho local. O Payne Group ganhou reputação de quem aprende com erros, e em parte por causa disso, passou a ser estudado como caso de governança. Grandpa Payne, observando à distância, reconheceu que sua decisão havia sido acertada. Escolher alguém que soubesse transformar crise em oportunidade não era trair tradições, era preservá-las. As consequências legais e administrativas para York e Wendy ocorreram de formas distintas. Wendy, pressionada pelo turbilhão de acusações, optou por afastar-se do centro do mercado nacional e buscar contratos fora do radar das grandes corporações. Não foi uma fuga apenas, foi recalibragem. Ela trabalhou para limpar seu nome em processos que demoraram, aceitando penas e acordos. Para parte do público, sua carreira parecia terminada. Para outros, era um recomeço distante. York, por sua vez, perdeu prestígio, parte de suas participações e boa parte do apoio que tinha na família. Ele tentou retomar alguns pontos, falar em entrevistas, assumir projetos menores,
Mas o peso do público e a sensação de que seu nome significava dor o acompanharam. As cenas de humilhação pública, para todos os envolvidos, eram consequência de decisões reais. Para Jaci, o que transparecia era que ninguém havia vencido de modo simplório. Havia custo humano. Ela visitou Wendy em uma sala de corredor, num encontro que não foi programado para manchetes. As duas conversaram com frieza, e depois, com honestidade que tinha o gosto amargo da experiência. Não houve ódio fácil, nem perdão instantâneo. Houve palavras duras e, ao final, um reconhecimento mútuo. As escolhas haviam ferido. O mundo, entretanto, não esperava por reconciliações privadas. Esperava por histórias que vendessem sentido. No meio dessa reconfiguração, Mike e Jaci viram crescerem entre si um respeito que se transformava em cuidado. Eles começaram a juntar rotinas. Reuniões de manhã, jantares quando o trabalho permitia, conversas francas sobre limites e ambições. Mike não era poeta. Seu gesto mais romântico fora arrumar o armário da casa de Jaci, para que ela encontrasse tudo organizado após uma noite em que o sono a vencera. Esse ato pequeno dizia mais de compromisso do que qualquer declaração pública. Jaci, por sua vez, ofereceu a Mike a confiança que havia aprendido a medir. Apoio nas decisões difíceis, posicionamento firme quando a imprensa tentava manipular. A afinidade que nasceu não foi fruto de cenas épicas, mas de atos diários. Com o tempo, a proposta veio. Não foi explosiva. Mike pediu que Jaci considerasse casar-se com ele. Foi uma conversa íntima, sem espetáculo. Ele expôs motivos práticos e emocionais. Parceria verdadeira, promessa de nunca usar o nome dela como moeda, proteção às suas criações, garantia de papel igual dentro do grupo. Não quero que seja um palco, disse ele. Quero que seja a nossa casa. Jaci ponderou. Havia uma voz dentro dela que temia velhas promessas. Havia também uma outra voz, mais quieta, que reconhecia a diferença entre quem rouba juramentos e quem constrói compromissos. Aceitou não por revanche, mas porque percebeu ali uma possibilidade de criar forma e conteúdo juntos, de unir o ateliê à governança, de transformar dor em prática de arte e gestão. Quando anunciaram o casamento, surgiram murmúrios de crítica e de alívio. Para alguns, era golpe de marketing. Para outros, a mais sensata união entre talento e comando. Mas o que importava para Jaci era o gesto simples de trocar alianças com alguém que sabia de sua história e a respeitava como protagonista. A cerimônia foi discreta, guardada entre amigos leais e familiares que restaram do lado da dignidade. Grandpa Payne apoiou, não por teatralidade, mas porque via ali a restauração de ordens que, de fato, precisavam de sustento. No rosto de Jaci havia uma serenidade nova, não a do esquecimento, mas a da aceitação conforme escolhia um novo tipo de amor. Paritário, respeitoso, com espaço para suas cicatrizes serem vistas sem teatralidade. York, no entanto, não ficou inerte. O casamento do irmão com a ex-mulher causou nele um misto de espanto e, por vezes, fogo de vaidade ferida. A mídia tratou como ironia do destino. Ele jurou amar apenas ela. Depois voltou para seu primeiro amor. Ela casou com o irmão CEO dele. Para York, a leitura externa era apenas uma parte do problema. Internamente, havia arrependimento que não tinha rosto. Tentou às vezes se reaproximar de Mike, num esforço mal dosado de recuperar um passado fraternal que o ego havia perdido. Mike, profissional, manteve portas abertas à convivência familiar, mas deixou claro onde estava o limite entre caridade e confiança. Os meses seguintes foram de consolidação. O Payne Group passou por auditorias públicas. Novas políticas foram implementadas. Jaci liderou uma coleção que fez o conglomerado respirar de novo. Peças que tratavam de memória, de reencontro com o próprio corpo, que procuravam traduzir em costura o que palavras não alcançavam. Em desfiles internacionais, seu nome ecoou como sinônimo de coragem criativa. Não era coisa de overnight. A reconstrução foi um longo processo de ganhar espaço, sem apressar cicatrizes. Houve também momentos de fragilidade. Em uma manhã fria, Jaci olhou para um casaco pendurado e sentiu um aperto no peito. Não era saudade apenas de um bebê que não vivera. Era saudade de quem havia sido antes da tragédia. Mike a encontrou chorando sobre papéis de desenho. Ele não ofereceu soluções mirabolantes. Trouxe chá, silêncio e a mão que segurou a dela por minutos.
Às vezes, a presença era suficiente para lembrar que a cura não era performance. Jay manteve-se como uma voz crítica e protetora. Após o AISH, ele organizou uma mostra com obras que discutiam perdas públicas e privadas. Convidou Jassy para apresentar um painel sobre arte e responsabilidade. Na noite da mostra, Jay deixou claro: havia sido a arte que dera lugar à verdade. E a verdade, quando bem articulada, mudava estruturas. As palavras de Jay reverberaram em mesas de debate, e deram material para que universidades estudassem o caso do Paine Group, como exemplo de transformação ética por meio da cultura. E Wendy, no seu novo caminho, aceitou que precisava reconstruir sem atalhos. Buscou pequenas parcerias fora do grande mercado, trabalhou em desfiles independentes, e a contragosto, aprendeu que reputação se reganha com tempo e humildade. A imprensa acompanhou cada passo, julgou muitas decisões, mas também registrou o esforço de uma profissional tentando redesenhar a própria rota, sem depender do brilho do sobrenome de outros. O epílogo dessa temporada não foi simples lição de virtudes. A história continuou, porque vidas continuam, com as cores e sombras do cotidiano. Jassy tornou-se, para muitos, símbolo de que é possível transformar dor em obra, não por frieza calculada, mas por trabalho paciente. Mike, como CEO, aprendeu que a autoridade pede mais do que estratégia, pede escuta. York restou com a imagem de alguém que perdeu privilégios que julgara eternos. Wendy refez seu caminho com passos lentos. Grandpa Paine, ao final, sorriu com a sensação de que a família, mesmo depois das rachaduras, voltara a ter uma direção que mais unia do que destruía. No casamento de Jassy e Mike, não houve espetáculo de vingança. Houve amigos que choraram, colegas que aplaudiram, e um silêncio respeitoso quando ela subiu ao altar. Não foi a consumação de uma revanche. Foi a escolha de juntar projetos, vidas e responsabilidades. A promessa não foi feita com juras grandiosas. Foi feita com pactos concretos. Apoiar a integridade um do outro, proteger o trabalho, manter espaço para as feridas serem vistas. E naquele gesto, havia algo mais profundo. Reunir dois nomes que aprenderam com a mesma lição: que poder sem princípio é ruína. Meses depois, Jassy recebeu um prêmio internacional por sua coleção que falava de renascimento. Em seu discurso, disse o que sempre soube, e agora podia dizer com menos dor na voz: que a verdade costuma chegar devagar, e que a arte não apaga perdas, mas dá um formato para que elas possam viver de maneira digna. As palmas que recebeu foram também um reconhecimento não só do trabalho, mas de todo um percurso que tornara visível aquilo que muitos preferiam esconder. A vida não retornou à sua antiga normalidade, e por sorte, talvez, não deveria. Jassy acordava sem a ansiedade de quem precisava de validação alheia, mas com a responsabilidade de quem sabia que sua estética agora carregava poder. Mike caminhava ao seu lado, não apenas como marido, mas como colega de decisão. E York? Ele aprendeu, da maneira mais dura, que juramentos que não são sustentados por ações são meras palavras ao vento. Voltou, por fim, ao que chamava de primeiro amor, mas a chama já tinha nova cor, e o calor não era suficiente para curar reputações. Algumas manhãs, Jassy ainda visitava a margem da estrada onde tudo mudara. Parava, olhava o horizonte, e deixava que as memórias passassem como nuvens, lembranças que não precisavam mais comandar sua vida. Ao longe, o mundo seguia. A família, com suas peças rearranjadas, encontrava modos de conviver com o que aprendera. Que poder e afeto não podem ser trocados por conveniências, que talento exige proteção, que a justiça, quando convocada, pode devolver dignidade. Se algo restou dessa história foi uma certeza. Promessas são importantes, mas são as escolhas postas em prática que definem destinos. Ele jurou amar apenas ela. Depois voltou para seu primeiro amor. Ela, Jassy, casou-se com o irmão CEO dele. Não por espetáculo, mas por escolha. Não por vingança, mas por aliança. Entre feridas e costuras, ela escolheu a própria narrativa. Se esta história tocou você, compartilhe e conte nos comentários. Quem neste enredo mais merece redenção?